Olá, meus amigos, muita paz. Estamos retornando, então, em nossa terceira aula a respeito desse grande tema que é a evolução biológica e a evolução espiritual. Tivemos a oportunidade, em nossa primeira aula, de conversarmos sobre a evolução da matéria viva, a evolução dos elementos materiais, apresentamos as hipóteses ou teorias da ciência oficial, vimos como a doutrina espírita entende essas leis biológicas. No nosso segundo encontro, nós começamos a examinar a questão da evolução do espírito, que na verdade é a evolução que importa. A evolução material existe em função da evolução espiritual. O espírito necessita de veículos físicos cada vez mais complexos para desenvolver as suas faculdades. E ele encontra esses veículos nas experiências terrenas. E a evolução biológica é necessária para que se dê a evolução espiritual. E nós temos seguido na nossa segunda aula, e faremos o mesmo na terceira e na quarta, a proposta apresentada por Emmanuel no livro O Consolador, no item 79, quando ele, examinando a caminhada do princípio espiritual rumo à perfeição relativa que lhe é possível, ele define algumas fases, cada uma delas vai permitir ao espírito desenvolver certas habilidades. Ele vai dizer que o princípio espiritual inicia a sua jornada no reino mineral. Nesse reino, a principal característica, o principal aprendizado do espírito será a atração. Posteriormente, o princípio inteligente vai mergulhar em experiências entre as plantas, no reino vegetal, onde vai adquirir a grande habilidade da sensação. Posteriormente, vai viver experiências em diferentes espécies animais. Cada uma delas vai lhe facultar adquirir instintos diferentes. E, finalmente, vai chegar à condição a qual nós estamos inseridos, que é a condição da humanidade. E a principal característica da humanidade, a principal habilidade que nos compete desenvolver será a razão. Se nós pegarmos o dicionário em busca do vocábulo razão, nós vamos encontrar as seguintes definições. Razão é a faculdade de raciocinar, de apreender, de compreender, de ponderar e de julgar. Não é simples a gente compreender esse conceito de razão. E os estudiosos na área da etologia animal, eles têm verificado que faculdades que nós, a princípio, achávamos que eram próprias da espécie humana, ligados à razão como nós a entendemos, já são encontradas em espécies animais, principalmente nos mamíferos, evolutivamente mais próximos de nós, como o cão, o gato, a vaca, o elefante, os golfinhos e os grandes primatas. Hoje há muita dificuldade em separar o que é próprio do humano daquilo que é do animal. Prefere-se dizer que as diferenças nas faculdades mentais humanas e animais têm mais a ver com a quantidade do que com a qualidade. Ou seja, os animais teriam quase todas as faculdades humanas numa forma mais primitiva, numa forma mais elementar. Allan Kardec ele propõe algumas coisas, algumas ideias, quando fala na razão humana. Em vários momentos de sua obra, principalmente no Livro dos Espíritos, ele vai caracterizar a razão humana a partir de algumas propriedades. Quais são elas? Primeiro, a consciência de si mesmo. A razão dá ao indivíduo a ciência de que ele é um ser independente do outro. Hoje se chama de teoria da mente. Eu sou eu com as minhas ideias, os meus desejos, as minhas intenções, e vocês são vocês, cada um com as suas intenções, os seus pensamentos e as suas motivações, que eles são específicas. Então, essa ideia de si mesmo, né? De autoconsciência, né? Eu sei o que sou, eu sei que eu sou um ser à parte, específico, singular. Isso é próprio da razão. Isso seria uma conquista do princípio inteligente na fase de humanidade.
Uma segunda propriedade da razão seria a consciência do seu futuro, né? Nós sabemos que nós somos seres históricos, nós sabemos que nós tivemos início, meio e teremos um fim, não um fim como destruição, mas como uma finalidade, um objetivo, né? Nós somos seres teleológicos, seres que temos um objetivo final, que é o progresso intelecto-moral. Então, a razão se identifica com essa consciência do futuro, algo que não parece ser próprio dos animais, que vivem na fase do instinto, né? Saber o que vai se dar amanhã, preocupar-se com o dia de amanhã. Os animais, via de regra, eles se preocupam com a situação de hoje, o alimento de hoje. Habitualmente, embora haja exceções, como regra geral, eles se preocupam mais com as necessidades daquele momento. O homem tem a capacidade de projetar o futuro. E quanto mais desenvolvido do ponto de vista intelecto-moral, mais esse homem preocupa-se com o seu futuro. A gente vê espíritos ainda numa fase primária de evolução muito ligados ao aqui e agora, né? Perdem oportunidades admiráveis de conquistas amanhã, porque não são capazes de projetar o amanhã ou de esperar pacientemente o amanhã, porque tudo é aqui e agora. Então, a razão dá ao indivíduo essa consciência de que ele tem um futuro, há uma história, que algo lhe virá depois. Uma terceira propriedade da razão, a capacidade de separar o bem e o mal. Admite-se que os animais não sabem fazer isso, embora haja alguns questionamentos. Criadores de animais, principalmente animais domésticos, acreditam que eles sabem sim, muitas vezes se envergonham do que fazem, têm medo de serem repreendidos porque sabem que aquilo está errado. No entanto, há controvérsias de que isso se dê num nível mais complexo, poderia ser a nível instintivo, domesticado. Mas a verdade é que a capacidade de separar o bem do mal é uma propriedade humana, da razão, que nós vamos desenvolvendo a partir do momento que conquistamos a autoconsciência. E a consequência da capacidade de separar o bem do mal é a responsabilidade dos seus atos. Segundo o Livro dos Espíritos, não há expiação entre os animais, porque a expiação pressupõe um erro prévio e a consciência do erro. A expiação é própria da humanidade, do reino hominal, do homem, e não existe entre os animais, exatamente porque eles não podem ser responsabilizados pelos seus atos, na medida que eles não fazem a separação entre o certo e o errado. E, finalmente, a noção de Deus seria, segundo Allan Kardec, uma notável característica da razão, da fase da humanidade. Nós sermos capazes de entender que há um Pai que nos criou, que nos ama e que nos acompanha. A grande discórdia ou o grande desentendimento que se deu entre os pais da teoria da evolução pela seleção natural, Alfred Russel Wallace e Charles Darwin, se deu exatamente em função da razão humana. Darwin acreditava que a seleção natural explicaria todas as faculdades mentais, inclusive o surgimento do cérebro. Russel Wallace, que havia se tornado espírita, discordou frontalmente e afirmava que a seleção natural não teria a capacidade de fazer surgir num ser vivo algo tão complexo como a própria mente. Wallace chegou a dizer, em sua época, isso desagradou profundamente Darwin, gerando entre eles uma certa ruptura, que a seleção natural seria incapaz de explicar a mente humana, afirmando Russel Wallace que inteligências superiores guiaram com nobres propósitos o desenvolvimento humano. Então, Russel Wallace já admitia à sua época, final do século XIX, que espíritos superiores interviram na evolução em dados momentos. E um desses momentos certamente deve ter sido o desenvolvimento do cérebro a ponto de permitir o surgimento da mente mais complexa, da razão humana. Essa ideia é ratificada por André Luiz, nesse texto do livro Evolução em Dois Mundos. Olhem só o que André escreve. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro. O maravilhoso ninho da mente.
necessitada de mais ampla exteriorização. O princípio espiritual já havia adquirido tamanha complexidade que, para continuar a expansão da sua consciência, ele precisava de um veículo físico com estruturas mais especializadas. E esse veículo precisaria conter um cérebro com mais recursos, com mais elementos para o desenvolvimento da mente. O cérebro seria o ninho da mente, onde a mente cresce, onde a mente desenvolve. E os espíritos, então, tiveram que intervir nessa fase importante da história evolutiva para que esse cérebro animal pudesse dar um salto à frente, configurando as conquistas da razão. Quando nós falamos em conquista da razão, da autoconsciência, a distinção do certo e errado, a consciência do futuro, tudo isso, duas datas são fundamentais na compreensão do processo. A primeira data, 200 mil anos antes de Cristo. E a segunda data, 50 mil anos antes de Cristo. Essas duas datas marcam o que se chama de Homo sapiens, anatomicamente moderno, e Homo sapiens, culturalmente moderno. O primeiro, Homo sapiens, anatomicamente moderno, ele já pode ser identificado por registros históricos há 200 mil anos. Então, para a ciência e também para o espiritismo, o homem conquistou a razão, o gênero Homo conquistou a razão mais ou menos 200 mil anos antes de Cristo. Então, nessa época, nós já éramos nós mesmos, com todas as características, ou quase todas as características físicas, e com um cérebro pesando 1,4 kg. Se nós pegássemos um Homo sapiens dessa época, de 200 mil anos, colocássemos nele um jalequinho branco, uma maleta, e o colocássemos ali na galeria do Pan Marechal, na Rua Alfred, na Rua Marechal, em Juiz de Fora, e ele fosse caminhando ali, certamente as pessoas iriam cumprimentá-lo. Bom dia, doutor. Boa tarde, doutor. Se nós colocássemos um terno preto e uma pasta lá no Fórum Benjamin Colucci, na nossa cidade, em Juiz de Fora, certamente as pessoas diriam, bom dia, doutor. Boa tarde, doutor. Desde que ele não abrisse a boca. Porque se ele fosse abrir a boca, veriam que alguma coisa não está normal. Na verdade, esse homem de 200 mil anos, ele tinha toda a potencialidade da razão, o cérebro pronto, mas ele ainda não era esse homem que nós encontramos hoje. Faltava alguma coisa. Faltava o quê? Faltava ele inventar a cultura. O Homo sapiens, culturalmente moderno, surge há 50 mil anos. Aqui nós vamos identificar um homem como nós. Um homem que raciocina, que pensa, que fala. Um homem que tem ideias, que projeta o futuro, que se reúne para lembrar-se dos mortos, que senta em torno de uma fogueira para contar histórias, que constitui famílias com laços mais bem definidos, que faz objetos, que pinta, que canta, que caça. Essa diferença de 200 mil para 50 mil anos é um grande mistério para a antropologia humana. Na verdade, eles não conseguem entender que um homem que tinha o cérebro pronto há 200 mil anos demorou tanto tempo para colocar esse cérebro em ação, para fazer valer esse cérebro. Na verdade, aconteceu, e parece que foi mais ou menos abrupto, uma eclosão de cultura nesses 50, 60 mil anos atrás. O professor Geoffrey Blaine, num livro que foi best-seller, Uma Breve História do Mundo, diz assim: há cerca de 60 mil anos surgiram sinais de um despertar da humanidade. Há muita controvérsia sobre quem teria provocado essa explosão. Isso é conhecido como a Revolução do Paleolítico Superior. A cultura surge na Terra mais ou menos num tempo limitado, um período limitado de tempo. Passam-se a encontrar elementos, achados antropológicos, físicos, históricos, que não existiam antes disso. Por exemplo, é dessa data que o homem começa a se utilizar do osso, do marfim ou de conchas para produzir artefatos.
e surgem os primeiros instrumentos musicais. Até antes de 50 mil anos atrás, tudo era de pedra. O homem era um especialista com a pedra, trabalhava a pedra. Não conheciam recursos derivados de outros materiais. Há 50 mil anos, o Homo sapiens começa a se utilizar de tudo isso. O ritual de sepultamento e a preocupação ou respeito pelos mortos surge nessa época. Antes disso, quase nada que se assemelhasse a essa consideração pelos antepassados. Não há registro de sepultamento, de túmulos, nem de indícios de que haveria ali uma reverência, um culto a esse antepassado. Isso surge há 50 mil anos. De forma extraordinária, pinturas e esculturas que não eram identificadas anteriormente, historicamente passam a ser identificados na Revolução do Paleolítico Superior. Recipientes para transportar água, nada parecido com isso, pode ser visto em recursos, em achados históricos antes desse período. Residências bem estruturadas, bem aquecidas, mostrando ali um pensamento mais lógico, mais abstrato, mostrando ali um homem culturalmente mais resolvido, com capacidade de projetar, de entender os mecanismos da vida. Roupas costuradas vão surgir apenas nessa revolução do Paleolítico Superior. E o mais importante, o surgimento da linguagem. Acredita-se, embora haja muitas controvérsias, que a linguagem humana, pelo menos como nós a conhecemos hoje, tenha se estabelecido de uma forma mais ou menos completa nessa revolução do Paleolítico, há cerca de 50 mil anos atrás. O que teria possibilitado tudo isso? Como um homem que há 2,5 milhões de anos já tinha o gênero Homo, já tinha o cérebro mais ou menos desenvolvido, que há 200 mil anos tinha um cérebro pronto, do tamanho do nosso cérebro, com todos os córtex, não fez isso antes? Por que ele só começou a fazer nesse período? Richard Klein é o maior antropólogo norte-americano do século XX. Num livro sério, O Despertar da Cultura, ele confessa publicamente a ignorância. Ele vai dizer assim: o que propiciou essa revolução cultural? E a resposta é, infelizmente, não sabemos. Não há uma resposta conclusiva. É ciência para quê? Mas nós vamos examinar esse despertar da cultura com a sonda da investigação espírita. Nós vamos introduzir aqui um elemento essencial na compreensão da história da evolução humana, que foi a chegada na Terra de espíritos vindos de outro orbe, que Emmanuel e André Luiz chamam de enxerto revitalizador. A Terra sofreu um enxerto revitalizador. Em Evolução em Dois Mundos, André coloca assim: grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador. Para a doutrina espírita, a revolução cultural do Paleolítico Superior, que se deu cerca de 50 mil anos antes de Cristo, foi resultado da chegada de espíritos com alto desenvolvimento tecnológico, intelectual, mas ainda com pouco desenvolvimento moral, que vieram de outro planeta para a Terra, para aqui ajudar no desenvolvimento da Terra, ao mesmo tempo que poderiam, através das dificuldades do próprio planeta, adquirirem as conquistas morais, às quais eles estavam resistentes no mundo em que se encontravam. Através das informações, através de Chico Xavier, principalmente Emmanuel e André Luiz, tivemos a informação que essa falange de espíritos vieram de um planeta chamado Capella, vinculado a uma estrela do mesmo nome. Essa estrela de Capella,
à semelhança da nossa estrela, que é o Sol, guarda consigo um conjunto de mundos. Um desses mundos recebe o nome da própria estrela, Capela. Essa estrela e os mundos que eles são secundários existem numa constelação denominada constelação de Cocheiro, que dista da Terra cerca de 42 anos-luz. Ou seja, a luz demora 42 anos para chegar de Cocheiro até a Terra. Nessa constelação, uma das estrelas, chamada Cabra ou Capela, que possui um conjunto de mundos, um desses mundos, Capela, era habitado por seres muito semelhantes aos seres da Terra. E eles viviam nesse período uma fase de transformação. Eles iriam deixar de ser um mundo de expiação e prova, como é a Terra hoje, e iriam se transformar em um mundo de regeneração. E esses espíritos recalcitrantes no mal, embora intelectualizados, estavam criando dificuldades na ascensão do planeta à condição de um mundo melhor. E por isso, então, eles foram degradados, eles foram expulsos do seu mundo, que seguia a sua evolução, e trazidos para a Terra com a dupla finalidade, conforme nós mostramos aqui. Em A Caminho da Luz, no capítulo 3, Emmanuel vai dizer: referindo-nos ao degredo dos emigrantes da Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Nós já havíamos conquistado a razão. Nós já éramos o Homo sapiens, mas o Homo sapiens anatomicamente moderno, aquele que passou a existir 200 mil anos antes de Jesus. A chegada dos capelinos se deu mais ou menos nesse período. E foi a chegada dos capelinos com um psiquismo altamente desenvolvido que permitiu que esse cérebro, de 200 mil anos atrás, tivesse ativadas conexões, sinapses novas, levando-o, algum tempo depois, a permitir a instalação na Terra de uma nova história, uma história onde criou-se cultura com desenvolvimento notável para aquela época. Foi então a chegada desses capelinos, nesse período que vai de 200 mil a 50 mil, não temos como precisar, mas foi proximamente a conquista da razão pelo homem que eles se estabeleceram em nosso planeta. Allan Kardec já fazia referência à chegada de espíritos intelectualmente superiores à Terra. Nesse texto da Revista Espírita, de janeiro de 1862, Kardec vai dizer: uma dessas emigrações de espíritos se deu em algum momento da pré-história da Terra e foi simbolizada na alegoria de Adão e a queda do paraíso. Então, já naquela época, Kardec afirmava que o mito de Adão e Eva, na verdade, se reportava à chegada desses espíritos. E Kardec usa a expressão raça adâmica para se referir metaforicamente ao primeiro homem, que seria o primeiro homem intelectualmente desenvolvido, vindo, obviamente, de outro planeta. Quando se estuda o mito de Adão e Eva, há algumas propostas. Alguns estudiosos acham que esse mito, que remonta à Bíblia, mas que possivelmente vem antes da Bíblia, ele se reporta à conquista da razão. Alguns acham que o mito de Adão e Eva, a expulsão do paraíso, seria a saída do homem do irracional para o racional. Outros estudiosos acham que o mito de Adão e Eva se reporta à entrada do homem no Neolítico, quando ele deixou de ser um caçador-coletor e se estabeleceu formando cidades, desenvolvendo a agricultura, a pecuária. Mas para nós espíritas, seguindo a linha de Kardec e da obra de Chico Xavier, o mito de Adão e Eva se refere às raças adâmicas. É uma reminiscência dos judeus e de outros povos, da vinda deles de outro planeta para cá. Eles foram expulsos do paraíso. O paraíso era a capela, onde eles tinham uma vida mais confortável, né? Uma vida mais tranquila, com desenvolvimento tecnológico.
que o progresso lhes deu e vieram para uma situação inóspita, um planeta novo, hostil, com uma série de dificuldades. No livro A Gênese, Kardec também se reporta às raças adâmicas. Ele vai dizer assim: raça mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância intelectual, o que não se dá com as raças primitivas. Olha só, Kardec então vai dizer que no nosso planeta existem dois tipos de raças. Existem aqueles espíritos que desenvolveram aqui desde o início, são as chamadas raças primitivas, estão vivendo na Terra desde os seus primórdios, e existem aqueles espíritos que são espíritos que vieram de outros planetas. Capela é um deles, possivelmente de outros. Então, são espíritos que não desenvolveram a sua infância aqui. Desenvolveram a sua infância em outros planetas e vieram para cá depois. 4 grandes povos foram constituídos pelos capelinos, segundo Emmanuel. Os árias, que deu origem à população de cor branca, e nós devemos aos capelinos a grande cultura greco-romana, figuras como Pitágoras, a filosofia de Sócrates, de Aristóteles. Possivelmente essa influência notável de capelinos se deram ali na região da Grécia e depois se espalhou pela raça ariana. Uma segunda população importante, que também remonta à capela, são os egípcios. E daqui nós temos uma ciência altamente desenvolvida para a época, ainda hoje desconhecida. Temos o desenvolvimento de uma filosofia notável, que tem na figura de Hermes Trismegisto, real ou lendária, não importa, mas a mensagem em si, no hermetismo, que ainda hoje tem uma grande importância no mundo. Então, os capelinos que se estabeleceram no Egito. Outros se estabeleceram na Índia, aquela espiritualidade profunda da Índia, o livro dos Vedas, já apresentando a ideia da reencarnação. Foram capelinos que vieram nos seus primórdios e que se estabeleceram ali. E, finalmente, uma 4ª população remonta aos capelinos. Israel, o povo que mais ansiava o encontro com Jesus. Porque, segundo Emmanuel, Jesus, ao receber esses espíritos que vieram de longe, prometeu a eles que viria um dia à Terra para deixar-lhes uma mensagem real, viva, presente. E os capelinos que constituíram a população de Israel eram aqueles que mais ansiavam a vida de Jesus, esse espírito de luz que os acolhera num planeta ainda em condição primitiva. E, finalmente, nós devemos, então, à chegada dos capelinos aqui, grandes conquistas da história humana. A revolução cultural do Paleolítico Superior, conforme nós vimos, a fixação dos caracteres biológicos humanos. Ainda faltava alguma coisa na nossa organização, na nossa biologia, na nossa fisiologia, que se estabeleceu com a chegada dos capelinos. O aparecimento da linguagem, devemos a eles. Hoje estarmos conversando, foi a presença deles, a chegada deles, desenvolvendo recursos cognitivos no cérebro. A origem da religião também se deu e, posteriormente, muitos anos depois, o aparecimento da escrita, que, segundo a literatura mediúnica de Chico Xavier, teve notável influência dos capelinos. No nosso próximo e último encontro, vamos examinar a última fase da evolução espiritual, que é a divindade no anjo. Até lá.